Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Comemora-se hoje o 1º de maio, Dia do Trabalhador. As duas centrais sindicais saíram à rua e mais uma vez convocaram os seus associados para locais bem diferentes. As ideias convergem de forma semelhante, mas o GT e CGTP convocaram os seus associados para locais diferentes para ouvirem discursos bem parecidos. Armênio Carlos, secretário-geral da CGTP, pretendia um 1º de maio de protesto, de indignação, mas também de proposta, e daí que tenha apresentado várias propostas relacionadas com questões financeiras, económicas e com emprego. Novas ideias que acredita serem uma alternativa à austeridade. Já o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, considerava que o 1º de maio seria de forte mobilização dos trabalhadores filiados nos sindicatos, reforçando que se há um 1º de maio que deve ser de forte significado e forte mobilização, é este, tendo em conta as medidas de austeridade que se têm vivido em Portugal. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Câmara Municipal do Porto pretende requalificar o troço nascente da Avenida da Boa Vista. Para isso, a autarquia quer contrair um empréstimo de 3 milhões de euros para financiar a requalificação da avenida e a consolidação da Escola Paula da Gama e da Escarpa das Fontainhas. Este empréstimo bancário, a 15 anos, foi votado hoje na reunião de Câmara para dotar a empresa de gestão de obras públicas de estabilidade financeira para o projeto. Segundo a autarquia, a iniciativa de requalificação, que começou este mês, terá de ser concluída em menos de 2 anos. Na Assembleia Municipal do Porto de ontem, a coligação PSD-CDS-PP aprovou uma moção do PS ao Governo. O Partido Socialista exige na moção apresentada que o Governo cumpra os compromissos assumidos com a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo. A maioria do Executivo Camarário diz votar a favor da moção socialista, pois a situação da SRU é motivo da maior preocupação. Segundo o CDS, o Governo tem que pagar aquilo que deve à Sociedade de Reabilitação. O partido sublinhou ainda que acredita no atual modelo de reabilitação levado a cabo pela SRU. As contas do ano passado da Câmara de Gaia foram apresentadas e discutidas em Assembleia Municipal. Segundo o Executivo, a dívida da autarquia diminuiu entre o final de 2011 e o final de 2012, a médio e longo prazo, cerca de 14,6 milhões de euros, enquanto a dívida de curto prazo diminuiu 6 milhões de euros. Números que não convencem o Bloco de Esquerda, que analisa as provisões para riscos e encargos, que aumentaram mais de 10 milhões e meio de euros. O mesmo é dizer que existem encargos que devem ser contabilizados, pois estão com processos judiciais ainda em curso. O Bloco dá o exemplo da indemnização de 19 milhões de euros que a autarquia está obrigada a pagar relativo ao processo dos terrenos da ex-VL9, hoje Avenida Dom João II. Com todos os candidatos à Câmara do Porto já conhecidos, multiplicam-se as propostas para a cidade e as respostas dos adversários. Menezes é dos que mais projetos aparenta ter para a Invicta. Esta semana anunciou a criação de um jardim que liga a Rotunda da Boa Vista, ou seja, a Praça Mozinho de Albuquerque, à Casa da Música. A proposta obriga ao corte do trânsito na rotunda, onde seria criado um espaço com arte pública para os artistas, para os habitantes e turistas. A medida é classificada como mirabolante pelo candidato independente Rui Moreira, que considera mesmo que este projeto estragaria a cidade. A Escola de Ensino Básico Manuel António Pina, em Gaia, foi inaugurada no fim de abril por Luís Filipe Menezes. O presidente fez uma homenagem ao jornalista e escritor e até falou sobre uma possível reforma na educação. É uma escola de ensino básico como tantas outras, mas esta é especial porque tem o nome de Manuel António Pina, o escritor e jornalista do Porto e de Gaia, recentemente desaparecido. A escola que Oliveira do Douro vê nascer é constituída por 15 salas de ensino básico e 6 salas de jardim de infância e está dotada com outros equipamentos como polidesportivo, biblioteca e cantina. Um nome que é uma referência no concelho e que agora será imortalizado neste equipamento. Não faltarão no futuro professores e alunos a explicar quem era o Manuel António Pina. E o Manuel António Pina, no fundo,
corporiza um pouco daquilo que eu, com muito pouca eloquência, aqui referi. Tudo aquilo que em nossa consciência está errado e, independentemente de não sermos os únicos donos da verdade, pode e deve ser questionado na altura própria, com frontalidade, com eloquência e com determinação. Eu penso que essa é a grande lição de vida de um homem como Manuel António Pina. A escola básica representa um investimento superior a 4.600.000 euros. A inauguração da escola foi também a oportunidade para uma homenagem póstuma ao poeta e escritor que recebeu o Prémio Camões em 2011 e a medalha de cidadão honorário do município de Gaia em 2012. Nomes do cotidiano que a autarquia quer valorizar. Esse tipo de referências são muito importantes para a nossa própria autoestima e para ligar algo daquilo que é o nosso cotidiano, algo de concreto que tem a ver com pessoas que engrandecem a nossa comunidade no dia-a-dia. Daí, me orgulho de ter a Avenida Eugênio de Andrade, a Avenida Jaime Isidoro, que ainda foi inaugurada por ele viva, ou a Avenida Daniel Serrão, ou a Avenida Ludgero Marques, ou a Escola Marcos dos Santos, ou agora a Escola Manuel António Pina. Ainda durante a inauguração, o presidente da autarquia aproveitou para lançar o mote para a reforma na educação, com a criação de comunidades locais de educação. Eu acho que a grande reforma que podíamos fazer na educação seria reduzir o Ministério da Educação a uma pequena loja do cidadão em Lisboa, algures em Lisboa, com 30 ou 40 funcionários. E depois pegar naquilo que são as competências do Ministério da Educação e entregá-las às comunidades locais que se organizavam e que saberiam gerir de acordo com regras nacionais estabelecidas por consenso democrático ou nos órgãos de soberania de primeira instância, saberiam governar o sistema educativo a nível local. Comunidades locais de educação. Quem melhor do que as pessoas aqui em Gaia sabem quem são os bons e os maus professores? Quem melhor do que os cidadãos que coabitam aqui com as escolas e os presidentes de junta, os autarcas, sabem quem são os bons e os piores diretores? Quem é que sabe melhor aquilo que, do ponto de vista curricular, para além daquilo que está estabilizado em termos nacionais e com que estamos todos de acordo, pode ser complementado de acordo a reforçar uma identidade local que favoreça o empreendedorismo, o acesso ao emprego, a afirmação da identidade? Bom, por que não ir por esse caminho? Criar com as comunidades locais de educação que tenham toda essa soberania. A ideia fica lançada e para o próximo ano letivo fica aqui gravado o nome de Manuel António Pina. Os arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, autores do projeto do Centro Interpretativo da Afurada, foram reconhecidos com medalhas de mérito profissional, grau de ouro, da Câmara de Gaia. O equipamento faz parte do plano de pormenor da Afurada e já alavancou outros projetos, nomeadamente o mercado e a marina. O Centro Interpretativo do Património da Afurada é um sítio da memória da comunidade piscatória e foi inaugurado em março por Luís Filipe Menezes. Agora o autarca homenageou os arquitetos responsáveis pelo projeto. Tem o simbolismo que tem de demonstrar um conjunto de sinais que nos parecem justos e corretos. Um reconhecimento simbólico para um projeto que já permitiu outros investimentos como o mercado e a marina. Eu acho que este plano, que já mudou, ajudou a mudar algumas coisas na Afurada. Algumas coisas com reflexo concreto no cotidiano da vida das pessoas que aqui vivem. Este sítio da memória da Afurada foi apontado pelo Presidente da Câmara de Gaia como um sinal dos fatores civilizacionais que marcam o Porto. Luís Filipe Menezes foi mais longe e diz mesmo que na Afurada se contraria o cenário atual português. Eu atrever-me a dizer que nesta última década que a Afurada é um laboratório interessante, contraciclo, onde no momento de depressão, dificuldades sociais, desemprego no país,
em que na Alvorada, pelo menos de certeza, as coisas não pioraram. O equipamento contempla espaços de exposição permanente e temporários e vai ser dotado também com 3 núcleos museológicos. As alergias provocadas pela chegada da primavera condicionam o dia-a-dia dos portugueses. Nesta época do ano, aumenta o número de doenças alérgicas associadas à polinização das plantas. Com a chegada da primavera, chegam também os problemas respiratórios associados aos pólenes e uma consequente baixa de qualidade de vida. São diferentes os tipos de pólenes capazes de provocar alergias. Os mais frequentes resultam das plantas que são polinizadas pelo vento, como as ervas rasteiras, junto às estradas, e as ervas mais altas, que atingem 1 metro de altura. Também as árvores de cipestre e oliveira fazem parte deste leque. Em seguida, surgem as plantas polinizadas pelos insetos, tais como as flores ornamentais. Também os fungos do ar exterior, provenientes da umidade e da transição do inverno para a primavera, provocam reações alérgicas. Apesar dos ácaros existentes no pó das nossas casas resultar no tipo de alergias mais frequente nos portugueses, é nesta altura do ano que aumentam os casos de rinite alérgica, conjuntivite, crises de asma, espirros em sucessão e congestão nasal. Os mais habituais são do nariz e dos olhos, às vezes também na garganta, com a comichão no céu da boca, com algumas secreções nasais que não são só pela frente, com o pingo, com a rinorreia, mas também pela parte de trás. E depois os mais característicos é a comichão do nariz e dos olhos e os espirros, aqueles espirros que nunca mais acabam e que muitas vezes tanto incómodo dão, até de um ponto de vista social, digamos assim. A qualidade de vida das pessoas que sofrem de alergias primaveris está permanentemente posta em causa. Assim, estas doenças devem ser controladas para não afetarem o seu dia-a-dia. Podemos e devemos controlar as doenças de forma a não haver interferência no dia-a-dia. Isto é, todos nós ou temos nós próprios ou conhecemos alguém que tem rinite, só que existe um grupo de pessoas com rinite que têm uma vida muito mais atrapalhada do que a maioria das pessoas com rinite. E, portanto, quando nós dizemos, é uma rinitezinha, a rinite daquela pessoa pode não ser uma rinitezinha e pode, de facto, afetar-lhe muito o sono, afetar-lhe muito as atividades do dia-a-dia, desde o trabalho, por exemplo, a questão de estar sempre constipado, entre aspas, portanto, estar sempre a suar no nariz quando está frente ao público, interfere em carreiras, inclusivamente, em muita gente, e isso é uma coisa que tem que acabar, ou seja, não pode haver estas interferências com o sono, com a qualidade de vida. Mas de que forma é que as pessoas podem aliviar estes sintomas tão incómodos? No dia-a-dia, o mais básico é tomar aqueles comprimidos antialérgicos. Esses comprimidos não previnem nada. Esses comprimidos bloqueiam os sintomas. É agradável, porque a pessoa naquele momento não sente os sintomas, mas não fazem mais nada do que isso. E depois existem anti-inflamatórios, habitualmente medicações locais, por exemplo, nasais ou às vezes conjuntivais, e muitas vezes também inaladas pela boca, que vão localmente diminuir a tal inflamação alérgica e aí sim fazer com que as pessoas não cheguem a ter os sintomas e, portanto, não precisem tanto de tomar os tais antialérgicos, os tais antihistamínicos. Apesar de não haver uma cura para as alergias, existem múltiplas vacinas antialérgicas. Estas vacinas são unicamente administradas após serem identificadas as causas alérgicas e, assim, percebido o tipo de alergia que afeta cada doente. O tratamento é de longa duração e apenas destinado a casos considerados mais graves. No período de 10 a 15 anos, os alérgicos veem os seus sintomas diminuírem, ficando a depender cada vez menos de medicação. Existem, no entanto, formas de prevenir estas doenças. Inicialmente, registra-se uma prevenção primária, onde na gravidez e no primeiro ano de vida do bebê, a mãe deve evitar o contacto com o tabaco. Depois, passa-se à prevenção secundária. Quando chega a primavera, a principal mensagem é que se a pessoa tiver uma inflamação já tratada, portanto tiver a doença bem controlada, o risco de ter ataques, digamos assim, vai ser muito menor e vai ser muito mais fácil e com muito menos medicação conseguir passar a primavera sem ter problemas. Os pólenes andam no ar quase todo o ano, mas as pessoas associam as alergias somente à primavera.
Com a aproximação do calor do verão, surgem novas alergias associadas aos insetos. Por outro lado, existe outro tipo de alergias agora nesta altura que vem o calor, que sendo muito mais rara é potencialmente muito mais grave, que são as alergias às picadas das abelhas e das vespas. A alergia à picada, ao veneno das abelhas e ao veneno das vespas é uma situação que a maior parte das pessoas não tem uma reação local, é doloroso, etc., mas não tem uma interferência em todo o organismo. Nesta altura do ano, as pessoas mais sensíveis a estes problemas alérgicos são aconselhadas pelos médicos a praticar atividades físicas ao ar livre e apenas ao final da tarde, uma vez que existe uma menor concentração de pólenes. Prevenção e acompanhamento médico são então fatores fundamentais para o controle das doenças alérgicas, que afetam grande parte da população portuguesa. Passamos agora ao comentário neste Jornal Regional. Como já é habitual, tenho comigo César Oliveira. César, boa tarde, obrigado pela sua presença. Helena. Como não podia deixar de ser, hoje um dos nossos temas principais é o 1º de Maio, que se festeja e que se festejou um pouco por todo o país. São reações que já estavam à espera neste ano, que a grande diferença é certamente a maior austeridade que o país passa neste momento. Olha, Helena, hoje é também o nosso dia, estamos aqui a trabalhar, é Dia do Trabalhador. À parte, digamos, políticas que se misturam no 1º de Maio, eu acho que é um dia de alegria para todo o povo, naturalmente, que simboliza, digamos, o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, quer se queira, quer não queira, foi e há de ser sempre o motor da economia, digamos, aquilo que cria e gera riqueza em cada um dos países. É evidente que num dia de hoje, e o que está em causa são as centrais sindicais, nomeadamente a OGT, a CGTP, cada um com as suas expectativas, cada um com os seus discursos, uns com um discurso mais radicalizado, como se vê, de insistir na mudança radical das políticas do governo, e daí que solicitarem e incrementarem e motivarem, digamos, os trabalhadores para lutas de rua, para fazer acontecer a queda do governo. A UGT com um discurso mais moderado a apelar, digamos, para a atenção ao desemprego e também para as causas sociais e também, de alguma forma, a implementação de medidas que visem o crescimento económico. Bom, cada uma destas centrais hoje defende os seus pontos de vista, e eu, na minha perspectiva, independentemente de se concordar tanto aqui ou com outro, acho que são jornadas que nós não podemos deixar de relevar. Naturalmente que também, se quisermos, também fazer aqui um apelo, da moderação, e eu acho que, digamos, a própria indignação há sempre direito a ela, mas com moderação. Portanto, eu vejo aqui hoje, neste dia, digamos, se quisermos, uma primeira fase também para outras manifestações que vão acontecer agora em seguida, mercê das circunstâncias da adoção das políticas de austeridade. Vai haver, naturalmente, se calhar, de uma série de algumas manifestações de rua. Como sabe, Helena, e todos os telespectadores, acontecerá uma grande manifestação já programada para o dia 25 de maio. Portanto, eu espero que os governantes, neste Dia do Trabalhador, os governantes tenham a consciência que se deve ter muito respeito e muita consideração pela força do trabalho. A força do trabalho é aquela que gera riqueza, é aquela que gera, nomeadamente... É o motor do país. É o motor do país, gera as causas sociais, gera a igualdade, gera tudo. E, portanto, os governantes deverão estar com muita atenção, com muito respeito, com muita consideração para aquilo que são os direitos dos trabalhadores. E, acima de tudo, também ouvir estas pessoas que saíram às ruas,
que de alguma forma é, digamos assim, um grito de revolta perante estas medidas de austeridade e perante a situação atual do país. Nós temos dito aqui várias vezes que, de facto, chega de austeridade para Portugal. Portugal tem sido sacrificado muito, os trabalhadores, sobretudo as pessoas mais desfavorecidas, têm sido muito castigadas em relação às medidas que têm sido implementadas para a contenção do nosso déficit e para a regulação dos abusos e de algumas desvarios que foram cometidos em Portugal e que remontam. E deixe-me isso a propósito dizer, Helena, que é um sentimento que tenho. Eu assisti, como todos, neste fim de semana, ao congresso do maior partido da oposição. E eu, sinceramente, tive a percepção que é preciso alguma desfaçatez, deixe-me dizer isto, de alguns dirigentes do maior partido da oposição, nos seus discursos que preferiram. Que diabo, é preciso ver que há uns meses, nem sequer 2 anos, 1 ano e tal, que viemos de uma situação muito crítica, este país veio de uma situação muito crítica, deixada por esse partido que hoje agora é oposição, que naturalmente recorreu ao empréstimo externo e que naturalmente naquela altura estávamos numa outra situação que era irreversível recorrermos a esses empréstimos. E falar com tanta ligeireza e como eu me apercebi, parece-me que eu pelo menos tive essa percepção, parece que não foi nada com eles. É uma coisa espantosa. Acho que atinge as raias da desfaçatez. Portanto, eu acho que a oposição também se valoriza assumir as suas responsabilidades. E os tempos foram de tal ordem problemáticos e deixaram heranças tão complicadas para os atuais governantes que ter este discurso como tiveram no seu congresso de fim de semana, parece-me que era a altura da oposição, neste caso ao governo e do partido alternativo, ter bem a consciência e nessa circunstância... Ter também alternativas. E nessa circunstância acho que deverão fazer um grande esforço, embora seja difícil, porque hoje em dia já toda a gente pensa nos atos eleitorais, mas que façam um esforço para encontrar medidas consensualizadas para podermos nós enfrentar as dificuldades para o país. Muito bem, só para terminarmos este tema de 1º de Maio, considera que o 1º de Maio assume um significado diferente de ano para ano? Ainda se lembra do primeiro ano em que, de facto, Olha, Helena, eu fui daqueles que fui logo no 1º de Maio, logo após o 25 de Abril, com muita alegria. Foi o primeiro ano em que, com muita alegria para a Praça da Liberdade, aqui no Porto, com a minha mulher, com os meus filhos às cavalitas, com muita alegria. Não havia, naquela oportunidade, rótulos partidários, não havia, de alguma forma, sentimentos, enfim, de desigualdade. Havia ali um sentimento de grande alegria, que era o despontar de um país para a democracia. E aquele 1º de Maio deu um indicativo, era que nós todos, no país, trabalhadores e empresários, pudessem convergir naquilo que era uma melhoria significativa para o país. Não aconteceu sempre isso. E podiam sair às ruas e manifestarem-se livremente. E naquela altura foi o despontar, foi o destamponar de uma compressão muito grande. Havia muita gente na rua? Muita gente, muitos milhares de pessoas, incalculável. Nunca aí tivemos registro nenhum como ao 1º de Maio. Na minha opinião, nenhuma manifestação teve nenhum registro como ao 1º de Maio de 1974. Foi um momento de grande alegria e que marcou uma etapa, marcou um início da democracia em Portugal, que eu acho que, portanto, estas manifestações de hoje que ocorrem por todo o país são legítimas. E é preciso que todos que têm a recolher lições destas manifestações a retenham e as apliquem dentro da medida possível. Muito bem, só para passarmos agora ao próximo tema, ainda uma questão. O líder da CGTP apelou ainda à moralização do país.
Bom, o líder da UGT, da CGTP. Bom, é esta situação, como digo, o discurso que é sempre, afunila sempre para aquele objetivo que é fazer cair o governo, porque o governo não aplica as políticas que a CGTP defende e que nomeadamente, são políticas que interessam aos trabalhadores. Mas veja algumas diferenças consideráveis que existem entre a CGTP e a UGT, que também defende os direitos dos trabalhadores. Portanto, a moralização do país é necessária, mas em todos os vetores. É preciso que as próprias centrais sindicais também moralizem as suas políticas para nós termos a moralização do país. Muito bem, neste dia 1º de maio sabemos também que a taxa de desemprego em Portugal permaneceu inalterada nos 17,5%, tal como em janeiro e fevereiro. Como é que poderemos interpretar estes números, estes 17,5%? Olha, Helena, essa foi uma grande notícia que nos deram e eu penso que tenho muita esperança que vão continuar a ser dadas notícias nesse caminho. Eu julgo, se forem aplicadas as medidas que foram há pouco tempo anunciadas para a economia do país, para o reforço das condições para os investidores, para a criação de emprego, para o aumento da exportação, para o aumento das produções, eu penso que nós iremos ter notícias destas sucessivas e o nosso desemprego, tenho grande esperança nisso, o nosso desemprego vai diminuir, vai continuar a diminuir, não dará muito significativamente, mas vai continuar a diminuir. É preocupante, deixe-me dizer-lhe aqui, porque continua a ser realmente ter números, percentagens bastante significativas, em 30 e muitos %, o desemprego jovem. E eu penso que aumentou de 38,1% para 38,3%. Mas aumentou. E é preocupante, porque de facto é uma coisa que não se percebe muito bem. Quando se defende agora a passagem da reforma para 37 anos, para 67 anos, em princípio limita-se ainda mais o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Quando eventualmente agora até já vão bastantes trabalhadores para a reforma e que pelo menos era expectável e indicativo do próprio Governo que na função pública que não se deverá meter mais que um trabalhador por cada 2 que vão para... Nem isso está a acontecer. Nem isso está a acontecer. Sei que não está a acontecer, por exemplo, na área da saúde, que é muito preocupante, e noutras áreas, na administração fiscal, por exemplo, que é necessário cada vez mais para a moralização da nossa economia. Bom, e enquanto isso não se der, o crescimento, o aumento do emprego para os jovens não vai acontecer. Portanto, é uma situação que o Governo deve reter a sua atenção. Independentemente de, como sabe, a comunidade europeia, nomeadamente a zona euro, o desemprego aumentou. Penso que ligeiramente, mas aumentou. Bom, mas estão longe ainda, mesmo assim, longe dos índices de Portugal. Quer dizer, o facto de ter aumentado ligeiramente, eles aumentam de 10 para 11 ou 12 para 12, quer dizer, não é assim nada. Nós temos a 7,5, com mal dos outros podemos nós, e portanto isso não é nada que aconteça mesmo na zona euro que nos conforte. O que nos confortará, com certeza, quero deixar esta a todos, a expectativa e o desejo que de facto a economia se desenvolva com as medidas que estão anunciadas para o reganho da economia, para podermos ganhar mais emprego e mais investimento, mais riqueza e mais exportações e mais Muito produção. Bem, terminamos também nós este comentário com essas ideias neste 1º de maio. Continuação de um bom feriado. César, voltamos a ver-nos para a semana. Obrigado, igualmente para si, Helena, também. Obrigado para todos. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 20 graus e uma mínima de 8. Em Lisboa, a máxima será de 23 graus e a mínima de 10. Já em Faro, a máxima será de 20 graus e a mínima também de 10 graus. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Tenha a continuação de um bom feriado.